Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu quero falar o seguinte: nós vamos falar sobre a realidade da igreja, tá? Porque muitas pessoas ouvem falando assim: a gente vai passar pela grande tribulação. E vamos passar. Biblicamente falando, nós vamos passar. E eu vou mostrar agora o que vai acontecer com a igreja na grande tribulação. Vamos entender? Vamos lá. No capítulo de Apocalipse, no capítulo 12, no Apocalipse, capítulo 12, diz assim, no versículo 1: Viu-se um grande sinal no céu e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, e viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, escarlata, que tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre as suas cabeças e 7 diademas, e sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando à luz a ela, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E eles o venceram pelo sangue. Aí, 6, tá? E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vamos lá. Irmãos, o que é essa mulher vestida de sol? O que você entende por sol? Qual a representação do sol? Porque o Apocalipse, ele fala muito conosco em figuras, através de figuras. Tá? O sol, na sua força, é uma representação, não é a glória de Deus, é a representação da glória de Deus. Então essa mulher estava vestida de sol, ou seja, o seu corpo tinha um brilho gigantesco, tá? Tendo debaixo dos seus pés a lua, ou seja, ela estava acima, nas regiões celestes. E uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos entender? Quem é o povo que Jesus fala que assentaria esse povo nas regiões celestiais? Em Cristo. Nós. Pois é. Essa mulher é a igreja. Então, essa mulher vestida de sol, com uma roupa brilhosa, absurdamente brilhosa, com a luz de Jesus, tendo a lua debaixo dos seus pés, significa que ela está nas regiões celestes, e uma coroa de 12 estrelas que simboliza, irmãos, estrela no Apocalipse, assim como mulher no Apocalipse é a igreja, mulher, no singular, no Apocalipse é a igreja, estrela normalmente é anjo. E muitas das vezes anjo é mencionado como o povo de Deus, quando está de linho fino, ou anjo como sendo o pastor de uma determinada igreja, ou um líder de uma determinada igreja. Então, quando a Bíblia fala que ela tinha uma coroa com 12 estrelas, significa quem? 12 apóstolos de Cristo, que são os líderes da primeira igreja. Entendeu? Então, a mulher vestida de sol. E essa mulher estava grávida. Ó. Estava grávida e gritava com dores de parto. Ela está gritando hoje, a igreja. Está gritando hoje com dor de parto. Sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças diademas, e sua cauda levava após si as estrelas do céu, que na verdade é o diabo que foi expulso do céu, e trouxe a terça parte dos anjos do céu, que se rebelaram junto com ele. Mas essa mulher, que é a igreja, deu à luz a um varão, a um homem, não a uma criança, a um homem, porque Deus não arrebatará uma igreja infantil, uma igreja criança. Ela só será arrebatado sacerdotes. Então essa mulher deu a luz a um filho varão, homem. Não nasceu uma criança, nasceu um homem. E o que aconteceu? Esse homem foi arrebatado para Deus.
deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Quem é o homem no Apocalipse que vai reger o mundo com vara de ferro? Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Pois é, quando ela deu a luz a esse filho, e a besta, né, o dragão vermelho, estava preparado para comer o filho, o que aconteceu? Quando ele nasceu, que o dragão ia atacar ele, pumba, foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Como é Jesus Cristo, a gente sabe o que aconteceu. E aí, irmãos, a palavra de Deus, ela mostra uma coisa para nós que muitas das vezes a gente não vai conseguir compreender se a gente não entender a realidade da igreja. A realidade da igreja é o seguinte, isso chama-se Cristo corporativo, ou Cristo coletivo. O que é um Cristo corporativo? Um Cristo coletivo, que é difícil de entender. Vamos lá, eu vou usar minhas duas mãos. Cristo, igreja. Cristo veio a esse mundo. A igreja não existe ainda, então ela fica aqui escondida. Cristo veio a esse mundo. Nasceu, cresceu, fez a sua caminhada até a cruz, morreu, ressuscitou e foi para Deus, como a gente leu ali no Apocalipse. Pá! Tá lá em Deus. O que a Bíblia diz que ele é? Ele é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja está no céu. Porém, o corpo desse cabeça ainda está na terra hoje. Então, é a igreja. A igreja, lembra que eu falei? É a igreja. Pois é. A igreja tem que fazer o mesmo caminho de Cristo, caminhar, ir até a cruz, morrer na cruz. Aí o que vai acontecer com essa igreja? Ela vai ser arrebatada e o cabeça e o corpo vão se fundir. Não é tão simples, não é tão difícil de entender. Esse é chamado Cristo coletivo. A nossa salvação é o Cristo coletivo. Muita gente fica com essa história de que a gente vai andar em ruas de ouro, muros de jaspe, portas de pérola. Pois é, aquilo ali é uma tipificação da igreja. Por isso que a Bíblia, o próprio Apocalipse diz, o anjo chamou João e falou, vem que eu te mostrarei a noiva do Cordeiro. E aí quando ele chega e olha para aquela cidade, ele chega até um determinado lugar e o anjo mostra a cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Por que descia do céu? Porque ali ela já tinha sido arrebatada, é uma tipificação da igreja já arrebatada e glorificada. Por isso que você vai ver que a cidade ela é quadrada. Entendeu? O que é uma coisa quadrada? Uma coisa quadrada é que tem os mesmos comprimentos em cima, embaixo, dos lados, na frente e atrás. É perfeita. Então aquilo ali mostra a perfeição da igreja. Entendeu? Então o que acontece, irmãos? Esse Cristo coletivo ou corporativo, quando ele se funde com a cabeça, o corpo e a cabeça, aí nasce, sim, esse Cristo que eu falei, o Cristo corporativo. Por isso que nós hoje, como você vai pegar a palavra de Deus no livro do Hebreus, você vai ver que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor. Mas Cristo é fiel em toda a casa do Senhor e essa casa somos nós. Nós juntos formamos um Cristo coletivo. Então nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo, a mesma glorificação de Cristo, porém Cristo será o nosso irmão mais velho. Só que nós iremos adorar a Cristo, adorar a Deus. Cristo continua sendo Deus, mas nós seremos glorificados da mesma forma que Ele foi glorificado. E a gente precisa, irmãos, entender isso, porque quando a gente entende isso, muita coisa é desmistificada na nossa cabeça. Quando a gente entende que Cristo, hoje, o cabeça está no céu e a igreja, o corpo dele está aqui na terra, a gente entende quando a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Quando se casa, o que se faz? Unicidade.
É um casal, entendeu? Então, quando esse cabeça e esse corpo se unir, vai nascer o Cristo coletivo. Pois é exatamente o que aconteceu nesse texto. A Bíblia fala que um varão a igreja deu à luz a um varão. E esse varão, ele subiu para Deus imediatamente. Porém, a igreja, na grande tribulação, ela precisa ser protegida. Aí a gente vai entrar agora na parte da proteção da igreja. Porque tem muita gente que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não diz o que vai acontecer com a igreja. O que será que vai acontecer com a igreja na grande tribulação? Vamos entender? Vamos lá, irmão. Vamos lá. Aleluia. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali, versículo 6 do capítulo 12 de Apocalipse. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. Pois é, a grande tribulação, todo mundo sabe que vai ser 7 anos. 3 anos e meio vai ser uma falsa paz, tá? Aí o anticristo vai quebrar o acordo que ele fez de paz com principalmente Israel, porque Israel vai perceber que ele não é Jesus Cristo, que ele não é o Messias, que o Messias já veio. E quando Israel perceber essa realidade, o diabo vai quebrar o acordo com Israel, o acordo de paz. E aí eles vão atacar Israel. Naquela história do Armagedon, onde vai se reunir os reis da terra, onde a Bíblia diz que o rio Eufrates se secará para que os reis da terra passem para poder atacar Israel. Pois é isso que vai acontecer. Os reis da terra vão passar onde hoje, que já está seco, né, o rio, né? Hoje o rio, na verdade, é um córrego, um pequeno córrego, entendeu? Um rio gigantesco, muito largo. Eu, um dia desse, estava vendo fotos das pessoas de joelho dobrado dentro do rio seco, entendeu? Onde antigamente era o rio, que teria que se secar para os reis da terra passar para poder atacar Israel. Esse rio já secou, tá? Os reis da terra já podem passar. E eu tô falando hoje, 2021, início de 2021, março de 2021. O rio já secou, irmão. Já secou. Já está pronto para os reis passar. Isso significa que a profecia está se cumprindo. Pois é, irmão. Então, a igreja, a Bíblia diz o quê? A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 3 anos e meio. A igreja na grande tribulação, que muita gente fala que a igreja não vai passar pela ira. Lógico, irmão. Deus tem um local preparado para colocar a igreja. A igreja, durante os 3 primeiros anos e meio, ela vai pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Vai tentar convencê-las que essa paz é uma paz falsa. E as pessoas vão odiar a igreja, porque quando você fala sobre as duas testemunhas é o Espírito e a noiva, que dizem o quê? Vem. Apocalipse também. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, na verdade, as duas testemunhas é a igreja. Tem nada a ver, irmãos, desde lá do início do Atos, que a Bíblia diz o quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, e até os confins da terra, em Samaria e até os confins da terra. Pois é, a igreja é a testemunha de Jesus. Por que 2 testemunhas? Porque é o Espírito e a noiva. Agora, se você perguntar para mim, mas caramba, toda a igreja? Não, irmãos. Hoje nós temos vários tipos de ministérios. Temos vários tipos de ministérios. Tem ministério que prega a cura, tem ministério que prega a cura, não, que realiza milagres, né? Um ministério que trabalha com milagres, porém, muitas das vezes não prega a palavra, mas vai passar a pregar a palavra, tá? Porque a igreja hoje, ela está passando pela fase de Elias. Ela está sendo depurada, ela está sendo purificada.
Deus hoje está trazendo um avivamento para a igreja. O avivamento da igreja hoje é a palavra. Muitas pessoas não se chegavam à palavra, e a palavra é Cristo. Quando a gente se chega à palavra, você começa a achar na sua vida renovação espiritual. E aí o que acontece? As coisas começam a se abrir, o entendimento começa a se abrir, você começa a entender um monte de coisa. Então, irmãos, o que acontece? Deus vai preparar um local para a igreja, um local, eu já vi algumas pessoas, alguns estudiosos dizerem que era até o Brasil, entendeu? Que o Brasil está tão longe daquelas guerras do Oriente Médio, entendeu? De repente, vai ser o Brasil, sim, não sei, a gente não sabe, tem coisa que a gente não sabe. A gente não sabe onde é que é o local que Deus preparou para ela ficar 3 anos e meio. De repente é no nosso país. Entendeu? Então o que acontece, irmãos? Vai passar esses 3 anos e meio, porém, o dragão, se você continuar a leitura no 11, vamos lá. Eles aí, no caso a igreja, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos ao céu, ao habitante da terra e do mar, porque o diabo... Pelo que alegrai-vos ao céu, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, homem. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí você vê que são realmente 3 anos e meio. Primeiro lá em cima, fala o quê? O negócio é lindo, irmãos. O negócio é lindo. É lindo, 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 lindo. Seu trono deu a luz. Meu Deus do céu, fugiu. Por 1260 dias. Lá em cima fala por 1260 dias. E embaixo fala por um tempo. E tempos e metade de um tempo. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como de um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. E a terra, porém, acudiu a mulher, a igreja. Acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. E aí, irmãos? Pois é, a igreja estará num local que Deus vai sustentar, vai cuidar. Só que não são todos, irmãos. Porque a igreja não é só no Brasil, a igreja é no mundo inteiro. Muitas pessoas, a maior parte da igreja será protegida por Deus. Deus vai proteger e vai guardar a igreja. Mas muitos entrarão nessa guerra. Muitos entrarão nessa guerra, são os missionários, aqueles homens que vão para esses lugares e muitos morrem nesses lugares. Por isso que você vai ver que no mesmo livro do Apocalipse também fala daqueles que vieram, essa multidão que não se pode contar, aqueles que vieram da grande tribulação. Blá, blá. Então, Deus vai proteger a igreja dele. Quando fala lá no 3:10, no Apocalipse 3:10, eu te livrarei do sofrimento que virá sobre a terra, e bababá, que é muito usado pelos pré-tribulacionistas. Isso vai acontecer de verdade. Só não vai acontecer como eles acham, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Na verdade, Jesus vai colocar a maior parte da igreja protegida durante 3 anos e meio. Mas não são todos. Uma parte dessa igreja estará no meio da guerra, no meio da batalha, pregando a palavra de Deus. Mas uma boa parte dessa igreja, e eu diria que a maior parte dessa igreja, estará no local preparado por Deus para protegê-la. E quando a gente entende isso, acabou a mistificação da questão de você passar pela grande tribulação ou não. Outra coisa que é importante frisar,
que as pessoas falam, mas a igreja não vai passar pela ira. Não vai. Por quê? Porque primeiro vem a ira das nações. Quando a ira das nações for tão grande que for atacar Israel, que já é o final da grande tribulação, aí é que vai vir a ira do Senhor. Quando vier a ira do Senhor, a igreja já terá sido arrebatada. Mas isso é no final da grande tribulação, e não no início, e não no meio. E a gente precisa entender isso, irmãos. Porque quando você vê aqueles anjos, você quer ver uma coisa? Bom, irmãos, agora a gente vai passar para a segunda parte, tá bom? Um abraço.